Fala galera, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao canal História em Questões. Esse canal aqui a gente só vai resolver questões de história. Para quem é destinado isso aqui? Cara, o cara que vai fazer um vestibular, que vai fazer o Enem, vai fazer um ITA, um SpaceX, uma MAN, provas militares em geral, concurso público, só questão. Aqui a gente não vai colocar aulas de história. Daqui para frente, eu estou pensando em fazer umas lives ali, entendeu? A gente vai poder dar essas aulas aí para conversar junto com a galera, mas por enquanto é só questões. Onde vai ter as aulas principais? Onde é que eles estão hospedadas? Vai estar lá no meu canal principal, História versus História. Dá uma conferida lá, tá? E para poder vir assistir aqui. Pô, não quero assistir lá, eu quero assistir direto aqui. Eu vou conseguir responder? Vai, pô, vai. Eu vou explicar aqui no decorrer das questões, mas eu recomendo tu dar uma conferida lá no meu canal principal, tá bom? História versus História, lá que vai estar hospedadas as videoaulas lá, completar. Você vai lá, se inscreve lá, se inscreve nesse aqui, fica acompanhando aí, você que é estudante, vestibulando, tá? E vai ser legal. E hoje a gente vai, o tema é pré-história. O vídeo já tá lá no canal História versus História, dá uma conferida lá. Mas hoje a gente vai só responder questões aqui, tá bom? Então bora lá, começando a primeira questão, tá? Bonitinho. Então bora lá. A divisão tradicional entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais é frequentemente utilizada para explicar transformações técnicas nas sociedades humanas. Entretanto, diversos historiadores e arqueólogos criticam interpretações lineares desse processo. Presta atenção. Historiadores e arqueólogos criticam interpretações lineares, vou já explicar isso daí. Pois diferentes grupos humanos apresentam ritmos distintos de desenvolvimento tecnológico e formas variadas de organização social. Presta atenção. Quando a gente vai estudar a pré-história, a gente começa ali estudando as sociedades ali onde hoje é o Iraque, que é a Mesopotâmia, já se formaram as primeiras cidades e tal. Só que ali é uma visão, eu já falei no primeiro vídeo, é uma visão puramente europeia de estudar a história desse formato. E lá, apesar de serem as primeiras comunidades, as primeiras cidades surgiram lá, a gente cria muito essa ideia linear, surgiu lá e os outros lugares não eram. Então, é uma visão errada. As sociedades americanas, quando os europeus vieram aqui, eles não tinham o desenvolvimento, lógico, europeu que tinham, mas eles tinham um desenvolvimento ali. Eles não acompanharam essa linearidade, entendeu? E dá uma sensação, até mesmo eu falando aqui, dá uma sensação de que eles eram inferiores, sabe? Nós temos essa cabeça linear de sociedade passaram da Idade da Pedra, depois domesticaram o cobre, depois do bronze. Não, cara, são sociedades diferentes dentro da história, entendeu? Então não tem essa linearidade aí, sabe? Essa linearidade que é evolutiva, que é que esses caras aqui estão criticando, que é criticar nessa questão aqui, tá? Então, bora lá. A principal limitação dessa divisão tradicional está no fato de ela, a palavra é essa, limitação. Tu te limita quando tu tem essa cabeça linear de que as sociedades que não dominavam o ferro eram inferiores das sociedades que dominavam o ferro. Tu cria isso, né? Então, que é uma ideia errada, cara. Uma ideia errada. Não tem a sociedade mais avançada, a sociedade menos. Não existe isso. São as sociedades vivendo dentro dos seus contextos, sobrevivendo dentro dos seus períodos históricos, tá? Letra A. Ignorar a existência de fontes escritas produzidas por populações gráficas. Populações ágrafas. É uma forte concorrente. Vamos segurar essa aqui. Considerar exclusivamente fatores religiosos na evolução humana. Não tem nada a ver com a questão aqui, basicamente. Pressupor uma trajetória evolutiva homogênea para sociedades distintas. Cara, perfeito. Perfeito.
É isso, é essa explicação que eu trouxe aqui. Pressupor uma trajetória evolutiva. As sociedades elas não estão numa evolução, sabe? Elas estão ali, estão sobrevivendo com os recursos que ela tem, entendeu? E elas estão tranquilas. Qualquer meio de dominância e dizer que são superiores de uma sociedade dominando a outra é um conceito errado, tá? Então, deixa eu ler as outras aqui. Negar a importância das migrações indo-europeias na formação cultural africana. Não tem nada a ver, viajaram. Desconsiderar completamente a influência do meio ambiente sobre os grupos humanos. Essa ezinha aí é mais a A e a E para te confundir, mas a certa é essa, pressupor uma trajetória evolutiva homogênea, quer dizer, homogênea, única, né, que a sociedade está sempre caminhando. Não, não é bem assim, o negócio é um pouquinho mais complicado, tá? Então, letra C, bora ver a resposta aqui. Resposta, letra C. Então, bora lá para a próxima questão. Tá? Os sambaquis encontrados no litoral. Inclusive, no meu canal principal, eu já fiz um vídeo dos sambaquis. Dá uma pesquisada lá. Né? Encontrar no litoral brasileiro constitui importantes vestígios arqueológicos das populações pré-históricas da América do Sul. Os sambaquis, cara, foram feitos por nativos daqui da América do Sul, ali pelo litoral brasileiro, que eram nada mais é do que montanhas ali, formada de ossos, de conchas ali. E até um tempo atrás achava-se que essas montanhas aí eram só lixo, vestígio dessas sociedades assim, mas depois foi descobrindo o que era aquilo ali. Aquilo ali tinha um conceito ritualístico, de funeral também, os mortos ali dos nativos eram deixados lá enterrados, né? Então, ele é um pouquinho mais complexo que isso. Dá uma conferida lá no vídeo que eu fiz no meu canal principal, o vídeo sobre o sambaquis. É um vídeo curtinho ali, um shotzinho, é interessante lá também, tá? Durante muito tempo esses sítios foram, acabei de falar aqui, durante muito tempo esses sítios foram interpretados apenas como depósitos de restos alimentares. Pesquisas mais recentes, porém, indicam funções sociais e simbólicas mais complexas, tá? Essas novas interpretações permitem concluir que os sambaquis, tá, evidenciam sociedade exclusivamente nômade. Cuidado com essas palavras aqui, exclusivamente. Em qualquer prova, cara, em qualquer prova de concurso público, cuidado com essas palavras, exclusivamente, né? Nômades e militarizadas. Não eram de sociedades nômades, tá? As sociedades brasileiras já algumas já dominavam a agricultura, já tinham ali o seu território, então tinha sociedades nômades, seminômades, então era uma, não se dá para ter um padrão, um conceito, sabe? Eram muitas sociedades e também não se dá para ter a ideia que muita construída, era só indígenas que trocaram por espelho, ouro por espelho. Não, cara, não. Eles eram sociedades com lideranças complexas, com construções sociais complexas, sabe? Não era uma coisa simplista, tá bom? Então, cuidado com essa palavra exclusivamente nômades e militarizadas aqui, tá? E militarizadas, não militarizadas, mas eles tinham a organização militar deles, né? Tá? B, mas exclusivamente não. Cuidado com essa palavra. B, comprova o isolamento cultural absoluto. Outra palavra que tu deve ter cuidado. Cultural absoluto entre os povos litorâneos. Isolamento cultural absoluto, não, cara. As sociedades brasileiras, os grupos, os nativos brasileiros, né, antes de Cabral, eles eram sociedades complexas que não viviam isoladamente. Eles casavam entre eles, as lideranças tribais casavam entre eles, né? Tinha uma organização, tinha sua liderança, o cacicado, então, e faziam guerra entre eles, faziam alianças políticas entre eles,
Então, o isolamento cultural absoluto totalmente errado. Tá? Letra C demonstra a inexistência de hierarquia social. Acabei de falar que não. Eles tinham lideranças, não tinha uma inexistência, não era Deus Ará, não era o caos completo. Tá? Revelam espaços associados também à prática rituais e funerários. Perfeito essa aqui. Perfeito. Falei lá no início da questão, né? Que tinha uma simbologia complexa ali os sambaquis, né? Além de rituais funerários, tinha também rituais religiosos ali nos sambaquis, tá? Então, essa aqui, bora ver por que não a é. Indicam um abandono precoce da pesca em favor da agricultura. Não, cara, não. Sociedade litorânea, presta comigo, sociedade litorânea, tá ali à margem do Atlântico, é lógico que eles vão pescar, eles vão viver da pesca, mas também da agricultura. Por que tu não pode viver da pesca e da agricultura? Pensa comigo, não é preciso nem ter formação em história para deduzir isso, tá? Então, letra D, revela espaços associados também a práticas rituais e funerárias, tá? Resposta, letra D, perfeito? Então, bora para outra. A gente tem 5 questõezinhas aqui, só para a gente refletir um pouco, tá? Estudar história. Mais uma vez, que é o vídeo completo da aula. Vai lá dar uma conferida, tá bacana, tá? Canal História versus História. Aqui é só pro cara que já tá, tô bacana, vou dar uma estudada aqui, né, por questões. Essa aula aqui é para esse cara aqui. Então, bora lá. Observe a afirmação a seguir. A chamada Revolução Neolítica não ocorreu simultaneamente em todas as regiões do planeta e assumiu características específicas conforme o ambiente e as experiências históricas dos diferentes grupos humanos. Já falei isso lá no início do vídeo. Não existe essa linearidade que a gente criou. Que foi criada ali, europeu, tá? Que as sociedades eram menores que as outras, economicamente, socialmente, tal. Não existe esse tipo, não teve essa linearidade. A partir dessa perspectiva, a Revolução Neolítica pode ser compreendida como um processo caracterizado principalmente pela Revolução Neolítica. Quando a gente fala de Revolução Neolítica, esse período transacional do ser humano sai do nomadismo, da caça, da coleta, da pesca e se sedentariza-se, sabe? Então ele sai da situação nômade e vai para a sedentarização graças à agricultura. Graças à agricultura, né? E eu expliquei isso no vídeo lá, dá uma conferida. Tá? A uniformização cultural das primeiras civilizações hidráulicas, não. Inclusive, naquele vídeo eu faço um paralelo dos Sumérios e do Egito. Eles eram civilizações hidráulicas, as primeiras civilizações que formam cidade eram civilizações hidráulicas, porque moravam à beira de rios, eles tinham que fazer esse domínio dos rios, mas uma uniformização, não. O Egito e a Suméria faziam comércio, conversavam entre eles, mas eles eram países diferentes, com culturas diferentes, divindades diferentes. Tá? Então, não tem uma uniformização. B. A transição gradual para a prática de produção de alimentos e sedentarização. Cara, essa aqui é a forte concorrente, bora ver as outras. Substituição imediata da caça pela metalurgia do ferro. Não. Não. Substituição da caça. Até hoje civilizações caçam. Não é bem isso. Tá? Não houve essa substituição imediata da caça. Nem teve substituição da caça, né, entre as primeiras civilizações e depois, posteriormente ali. Então, letra D. Expansão marítima dos povos mesopotâmicos em direção à Europa Atlântica. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Viajaram aqui e a consolidação do comércio monetário entre as aldeias agrícolas africanas. Também não tem nada a ver. Então vai ficar aqui na letra B, transição gradual para a prática de produção e alimentos e sedentarização, tá? Certo? Então bora ver mais uma questão, tá?
As pinturas rupestres encontradas em regiões como Larceur, na França, e Serra da Capivara. Inclusive, eu já fui na Serra da Capivara, tá? Lá no Piauí. Eu achava que aqui no Pará é quente. Mas lá no Piauí, nossa senhora, lá o negócio é mais embaixo. O buraco é mais embaixo lá. É quente pra caramba. Quente pra caramba. São importantes fontes para o estudo das sociedades pré-históricas. Contudo, interpretações contemporâneas evitam atribuir a essas representações um significado único. Essa cautela metodológica, e essa questão é muito parecida com a primeira questão lá, né? Essa cautela metodológica ocorre porque as pinturas rupestres, tá? No vídeo eu já falei do caráter das pinturas rupestres lá no vídeo, já confere lá. Letra A. Foram produzidas exclusivamente para fins decorativos e gourmet. Cuidado com essa palavra exclusivamente. Cuidado, cuidado. As pinturas rupestres representavam a religiosidade dos povos que a pintaram. Elas mostravam o seu cotidiano. As pinturas rupestres, cara, quando o cara ele ia caçar, ele fazia a pintura de um bisão da tribo dele caçando para dar sorte na caçada. A explicação que temos é essa, né? Tem pinturas de gente, já expliquei no outro vídeo lá, de gente sabe muito bem, gente coisando, gente coisando. Por quê? Porque era o cotidiano. Até hoje as pessoas coisam, pô. Até hoje as pessoas coisam. As pessoas coisam. Né? Então ele representava o cotidiano. Então, exclusivamente para fins decorativos domésticos, não, cara. Fim decorativo doméstico é esse quadro aqui que eu estou usando. Isso era um fim decorativo. As pinturas rupestres não tinham esse caráter aí. Tá. Então, B, representa sistemas de escrita plenamente desenvolvidos. Não, cara. Não. Você fala das sociedades do Paleolítico, do Neolítico, nem tinha escrita. Tá? Possui sentidos culturais que não pode ser totalmente compreendido apenas por referências atuais. Essa aqui é perfeita, cara. Perfeita. Perfeita. O que muito acontece, cara, isso é uma reflexão aqui que eu vou trazer para vocês. O que muito acontece hoje em dia é o anacronismo histórico. Quer dizer, eu vou pegar um livro de história e vou ler. E pensar, eu acho que ele está falando disso. É errada, cara. Quando alguém escreve um livro, uma carta, qualquer outra mensagem, eu vou escrever aqui um bilhetinho para você. Tarará, tarará, tarará. E te dou para tu ler. Tu vai entender porque a gente vive no mesmo país, fala o mesmo idioma, vive no mesmo contexto. Vai entender. Né? Então, se tu vai pegar um vestígio da época, escrito ou não escrito, eles criaram aquilo ali por um contexto, né, uma simbologia da época deles para eles, na tribo deles, na situação na qual eles estavam lá, pô. Entendeu? Então, para tu poder entender algum livro, algum texto, alguma coisa, tu tem que entender primeiro o contexto da época na qual ele foi escrito. Tá? Então, possui sentidos culturais que não pode ser totalmente compreendido apenas por referências atuais. Então, tu não pode ir no teu achismo, no teu entendimento que tem só de hoje, no mundo de hoje, interpretar as coisas do passado. Se não, né, tu vai cometer anacronismos históricos, que eu vejo muito desses anacronismos por aí. Então, perfeita letra C, eu não vou nem ler as outras. Tá? Letra C. Tá? Bora lá. A domesticação do fogo apresentou uma das transformações mais significativas da experiência humana na pré-história, além de seus impactos biológicos e materiais. O domínio do fogo alterou forma de sociabilidade entre os grupos humanos. Perfeito.
Uma consequência social, presta atenção, uma consequência social importante do domínio do fogo foi, ele não está falando do cozimento do fogo, da importância de cozinhar os alimentos, de utilizar o fogo para a caça de animais, para espantar algum animal que está atacando a tua aldeia. Não, não está falando disso. Está falando de consequência social importante, tá? A. Eliminação das práticas coletivas de sobrevivência. Não, cara, tu utilizou fogo inclusive para a sobrevivência. Tá? B. O desaparecimento das atividades da caça de grande porte. Já falei, não houve desaparecimento de caça alguma. Tá? A formação imediata. Não. Cuidado, cuidado, cuidado com essas palavras. Cara. Cuidado com essas palavras. Imediata não. Tá bom? D. O estímulo à convivência grupal em períodos noturnos em ambientes frios. O fogo, cara. O fogo é importante, que eu já falei também no outro vídeo lá. O fogo foi importante para o ser humano, não apenas para o cozimento dos alimentos, não apenas para a proteção, mas também por os primeiros seres humanos se protegerem do frio. E hoje, tu deita na tua cama, tu dorme as tuas 8 horas por dia, tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Pode deitar tranquilo. As sociedades primitivas não tinham esse luxo. Então era um negro dormindo, outro negro acordado, vigiando, né? Ou depois revezavam entre eles. Então era e o fogo lá, né? O fogo lá, a galera conversando, se protegendo, tal, né? Então é basicamente isso daí, né? Conversando, conversando, entendeu? O fogo também é contexto social, tá? Então é basicamente isso que essa questão está falando aqui, tá? Então letra D, D de dado. Vamos ver a letra E. Criação das primeiras instituições políticas. Viajou, viajou. Letra D. Aqui, tá aqui. E terminei. Então, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, comente. A aula vai estar lá no História versus História. Então, valeu por assistir até aqui.